Em um vídeo anterior aqui do canal, eu falei como um banco de capacitores pode ser danificado por um sistema de geração solar fotovoltaico. No vídeo de hoje, eu vou te falar como calcular a possibilidade disso acontecer para que na instalação de um novo banco de capacitores você já consiga prever isso e evitar problemas. É um cálculo que já é bastante simples, mas com esse vídeo o meu objetivo é deixar tudo ainda mais fácil para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações e vamos pro vídeo. Pessoal, essa aqui é a fórmula para poder calcular se a distorção harmônica vai ser capaz de causar uma ressonância entre o seu banco de capacitores e o seu transformador. É uma fórmula bastante simples, eu vou explicar cada um desses valores aqui, é bem fácil de calcular. Se você ainda não assistiu a aula sobre ressonância, é um efeito interessantíssimo e bem fácil de entender. Assiste essa aula porque vai ser importante para entender essa outra. Eu também tenho um vídeo gravado aqui recentemente, publicado recentemente, onde eu falo sobre a distorção harmônica causando problemas aí no seu banco de capacitores. Lá eu explico esse gráfico aqui, onde é decomposta aqui essa onda de tensão distorcida por conta de conteúdo harmônico. É possível decompor isso aqui na senoide fundamental e senoides múltiplas aqui. A junção dessas senoides múltiplas com a fundamental, nós temos essa frequência. Então, uma análise aqui no domínio do tempo, enquanto que aqui nós temos uma análise no domínio da frequência. Então, assiste esses vídeos aí, vai ficar mais fácil de entender. Essa é uma aula prática, então, onde eu vou explicar como evitar isso no seu dia a dia como projetista, como instalador de bancos de capacitores. Então vamos lá, FR é a frequência de ressonância. Nessa frequência aqui vai acontecer a ressonância entre o seu banco de capacitores e o seu transformador. Então é ela que nós queremos descobrir para que nós possamos nos prevenir aí de ter problemas com ela. S0 é a frequência fundamental. Então se nós, aqui no Brasil, nós utilizamos 60 Hz, então vai ser fixo aqui esse valor de 60 Hz. Se for projetar um banco de capacitores aí para um país que utiliza 50 Hz, você vai substituir esse valor aqui por 50. STR é a potência aparente do transformador. Então, é necessário substituir esse valor aqui nessa fórmula pela potência aparente do seu transformador. Z é a impedância do transformador. E esse valor aqui é em ohms, né? Até uma informação importante, aqui é em kVA. Então, não é VA, é kVA. Aqui a impedância do transformador em ohms. E aqui a potência do capacitor ou do banco de capacitores em kVAR. Então, kVAR. Potência aparente do transformador em kVA, impedância do transformador e potência do capacitor em kVAR. Aqui uma informação importante. É preciso calcular, fazer essa mesma conta aqui para todas as combinações de capacitores que você tem, inclusive com um capacitor fixo, caso ele esteja presente, né? A razão de fazer esse cálculo aqui é justamente para o capacitor fixo, né? Porque ele vai ficar lá pertinho do transformador, então a impedância dos cabos acaba sendo menor e aí você pode ter problemas com mais facilidade. Então, mas isso aqui deve ser feito para todas as combinações de capacitor quando você tem presença de harmônicos na rede. Então, qual que vai ser o resultado aqui desse cálculo? Eu vou fazer primeiro com a primeira combinação, que é o capacitor fixo mais a primeira célula, por exemplo. Aí, o resultado desse cálculo vai me dar uma frequência de ressonância. Essa frequência de ressonância, ela não pode estar tão próxima de uma frequência de uma harmônica que está presente na rede. Então, se eu tenho um problema com a terceira harmônica, é 180 Hz. Então, se o resultado dessa conta é muito próximo de 180 Hz, nesse caso é necessário ou colocar um filtro, ou mudar a potência do capacitor, ou impedir que essa combinação aí, ou essa célula acabe entrando sozinha. Enfim, impedir que essa potência de capacitor entre e cause a ressonância. Nesses casos, normalmente se utiliza um filtro indutivo ligado em série com o capacitor, porque aí o indutor ele tem a característica de filtrar as altas frequências. Então, nesse caso, se consegue aí um resultado muito interessante e o seu fornecedor aí desse tipo de filtro vai conseguir te ajudar nesse cálculo. Então, é simples, né? Só que é um pouquinho trabalhoso. Vai ter que fazer com todas as combinações para evitar esse problema então com a ressonância. Se você aprendeu alguma coisa desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e se gosta desse tipo de conteúdo, continua nos acompanhando aqui, deixa o like para nos permitir continuar gravando aqui para o canal. E se tiver alguma sugestão também, por favor, deixe nos comentários.